Papo Família de hoje vai abordar um assunto polêmico. Como foi na sua infância, hein, Lisandro? Levou muita palmada dos pais? Muita palmada não. O tempo era outro também. Com certeza a educação era bem diferenciada, mas um ou outro puxãozinho de orelha. Pois é, só que os tempos mudaram e hoje há quem defenda que palmada não educa. Tem também aqueles que acham que ajuda sim a impor limites aos filhos que passaram por isso e não é motivo para revolta nem traumas. Bem, vamos acompanhar essa discussão na reportagem. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Aqui no estúdio nós recebemos a psicanalista especializada em atendimento a crianças e jovens, Eliana Sixo. Muito boa tarde para a senhora. Primeiro aí, a gente vem falando de palmadas. Qual o conceito que se tem hoje com relação a essa palmada? Ela teria algum impacto educativo mesmo na criança? Como que isso funciona? Se a gente for pensar na palmada, historicamente, ela vem lá da teologia. Então, biblicamente, você vai encontrar o conceito de palmada lá em Provérbios. Só que o contexto da palmada expressa lá em Provérbios é dentro de um outro contexto, é de comunicação, de afeto. E a palmada seria para lembrar a comunicação feita. Então, isso sem violência, isso sem presença de ninguém, isso sem a emoção da raiva ali envolvida. Então, nesse conceito, que seria um princípio de educar dentro de um princípio teológico, isso não é o que acontece hoje. Então, a palmada, ela deixou de ser produtiva, ela deixou de ser um processo de correção e de disciplina, porque, na verdade, ela é usada apenas como uma expressão de sanar a raiva dos pais. Os pais estão chateados, meu filho me contrariou, não fez o que eu gostaria. Então, em geral, eles de maneira impulsiva, eles expressam isso. Sem horário adequado, na frente de outras pessoas, sem comunicação, sem afeto, sem investimento na comunicação. Então, isso, se fosse enquadrado dentro de um processo disciplinar, consciente, comunicado, expresso, isso é compreendido e vivenciado de maneira tranquila, ela pode ser um recurso como outros recursos. E como nenhum outro recurso funciona se faltar esses acessórios que eu estou falando, essa preparação para a disciplina. O problema é o descontar, a raiva o impulso de descontar. Criança. O pai está com raiva, a mãe está contrariada e eles querem sanar a sua própria raiva. Então, se eu estou com raiva de alguém e eu vou lá e bato, e você pode observar, as mães especialmente estão muitas vezes estressadas no próprio casamento e muitas vezes os filhos recebem essa raiva, essa demanda de emoção negativa das mães, até mesmo da relação do pai, e desconta o filho deles. Nessa hora não é mais filho dela, é filho deles. Está chateada porque a professora chamou, a escola chamou, ela se sente envergonhada, ela se sente chateada porque foi exposta, né? Vamos dizer assim, a falta de disciplina do seu filho tornou-se pública. Então, ela, para punir mesmo, vingar-se muitas vezes. Porque, olha só, os pais que estão compreendendo o conceito e a necessidade da disciplina, eles estão numa outra perspectiva. Os pais hoje sabem que ou vão comunicar adequadamente e, antes dessa comunicação definida, objetiva e vivenciada na família como um todo, com as regras iguais para todos, porque muitas vezes o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e há uma guerra de poder, quem manda mais, a quem essa criança vai se dirigir. Isso é problema também? Isso é um problema muito sério, porque a criança ela vai usar isso a favor dela, então ela vai manipular a situação. Ela faz isso porque sabe que consegue aquilo com o pai ou consegue aquilo com a mãe. Então, a incoerência dos pais, em geral, gera muita distorção e destrói o processo legal de autonomia que a criança é para estar desenvolvendo naturalmente. Agora, a criança que já é acostumada, no caso, ela só obedece os pais mediante a palmada, mediante a violência, como mudar esse aspecto? O que é que os pais podem fazer para falar assim, a partir de hoje eu não bato mais no meu filho? Perfeito. Será que essa criança vai passar a respeitar a conversa? Perfeita a sua pergunta, porque olha só, a criança foi ensinada a obedecer assim. Então tem a obediência, eu vou contar até 3, ou vou contar até 5, a mãe começa a gritar ao pai, ou o pai vem com a violência já, ou o pai tem que se levantar, ou tem que ameaçar. Essa criança nasceu sem saber nenhum padrão de disciplina. Cada família ensinou. Como é que meu filho vai me obedecer? É quando eu olho, é quando eu olho nos olhos dele e falo com delicadeza, é quando eu sou grosseiro. Aí vem as culturas de cada um. Não, meu pai, ele gritava, xingava, levantava, ameaçava, vinha logo com um tapa sem dizer nem porquê. Então, é um conjunto, é um mix de coisas para se olhar. Mas o fato é que precisa compreender, e é legal que cada pai hoje, agora, pode perceber. Bem, eu ensinei meu filho que ele obedece assim. A criança não nasce com desejo de obedecer. Obediência é frustração pura. Eu quero jogar agora na cozinha, não é legal jogar na cozinha, então eu preciso jogar no lugar certo.
Eu quero agora brincar e é a hora de se alimentar, eu quero assistir TV e é a hora do almoço. A criança precisa ser ensinada o lugar de fazer as coisas. E nesse processo de o que é bom e o que é correto, eu costumo perguntar aos pais, você ama seu filho bastante para fazer o que é bom e certo para eles ou para agradá-los? Porque vem outro problema, gente. Associado à questão da dificuldade, falta de informação e os seus próprios conflitos disciplinares, porque assim, na hora que você é pai, é mãe, a sua paternidade e sua maternidade está muito mais investida dos conteúdos da própria história do indivíduo do que da relação com a criança. Então chega aquele bebê, ele foi ensinado como ele vai obedecer papai, como ele vai obedecer mamãe, que horas eles estão falando sério, que horas eles estão brincando, que hora eu tenho que levar a sério aquela fala deles. E os pais, por falta, né, de consistência e de essa coerência disciplinar, eles colocam os filhos nessa situação e a família toda fica exposta a essa situação. Tá certo, é assunto para muito tempo, né? Mas é sempre tendo que se reaprender a ter uma convivência harmoniosa nessa família, né? O objetivo é esse. Com certeza. Okay. A gente agradece muito a participação da senhora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada a todos.